Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Irmãos, hoje é dia do Senhor. O Senhor tem nos ensinado a servi-lo. Quando somos chamados em Cristo Jesus, como quando Deus transforma os nossos corações e vem essa compreensão clara na nossa mente, no nosso coração, de que nós passamos a ser servos do Senhor, nós passamos a servi-lo com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com tudo que somos e com tudo que temos. E isso acontece em todos os dias da nossa vida. Porque nós, quando somos servos de Cristo, passamos a pertencer ao reino de Cristo, e esse reino é eterno. E nós somos convocados a servi-lo diariamente, dia e noite. Mas de forma especial também nós somos convocados de forma comunitária. A igreja é convocada a também servir a Deus e servir em culto ao Senhor. Então a palavra de Deus nos instrui que devemos ter um culto, uma liturgia, e assim nós devemos juntos aqui, comunitariamente, servir ao Senhor, servir a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu gosto sempre de lembrar sobre esse assunto, eventualmente eu falo sobre isso antes do culto, para que nós não venhamos a perder de vista o propósito pelo qual nós nos reunimos aqui. Porque apesar de ter aqui um dirigente, uma liturgia preparada, todos nós somos iguais perante Deus aqui, e todos nós cultuamos ao Senhor quando lemos, quando oramos e quando ouvimos a palavra do Senhor. Nós todos prestamos culto ao Senhor, e Ele graciosamente nos assiste, derramando bênçãos sobre nós. Portanto, cultuemos, façamos esse serviço de culto ao nosso Deus, tendo em mente que nós somos servos de Cristo, verdadeiramente nós somos salvos em Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, iniciarmos o nosso culto fazendo a leitura do Salmo 116. Façamos leitura responsiva, coloquemos-nos em pé em reverência à palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me da alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos ímpios, acharam-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Podei-vos assentar. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Nós não podemos oferecer nada ao Senhor que pague todos os seus benefícios que Ele tem derramado sobre nós. Esse texto, com esta pergunta, nos faz pensar profundamente sobre esse grandioso Deus que derrama sobre nós tão grande salvação e que nós podemos dar ao Senhor por todos os benefícios dele para conosco. Resta-nos, assim como esse salmo nos leva a invocar o nome do Senhor. Por várias vezes aqui temos a palavra de invocar o nome do Senhor. Aqui um ato de piedade que nós podemos cumpri-lo neste momento em oração, chamando o Senhor pelo nome, o Senhor nosso Deus, para que Ele se faça presente em nosso meio e derrame bênção sobre nós nesta noite. Oremos silenciosamente, reconhecendo que somos pecadores, invocando o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, invocamos, ó Pai, o nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus em quem nós confiamos, o Deus que nos deu a salvação em Cristo Jesus, Deus bondoso, grandioso, misericordioso. Invocamos o Teu nome, ó Pai, certos de que o Senhor, por Tua fidelidade, se faz presente no meio do Teu povo nesta noite. Quando aqui cultuamos ao Senhor, ó Pai, cremos que Tu estás no meio de nós, porque Tu és Deus Emanuel. Ó Pai, nós temos aqui como Teus filhos buscado ser fiéis ao Senhor, buscado, ó Deus, estarmos na Tua presença, congregando, ó Deus, aqui como irmãos em Cristo Jesus. Temos buscado, ó Deus, a fidelidade à Tua palavra. Temos buscado a Ti, Senhor, como socorro na hora da tribulação, na hora, ó Deus, em que nos vemos desesperados, na hora, ó Pai, em que somos tentados, buscamos ao Senhor, pois cremos no Senhor, no Teu poder, na Tua fidelidade, na Tua bondade, ó Pai. E temos insistido assim, ó Deus, porque o Senhor tem colocado essa fé no nosso coração. E somos gratos ao Senhor, ó Pai, por tão grande bênção. E assim suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós,
porque somos sim, ó Pai, pecadores, indignos da Tua graça, indignos, ó Pai, da obra salvadora em Cristo Jesus, porque pecamos contra o Senhor, somos miseráveis pecadores. Ó Deus, e cremos que o Senhor pode mudar o nosso coração, pode mudar a nossa sorte, ó Pai, pode transformar o nosso ser dia a dia. Por isso nós confessamos diante do Senhor todo o nosso pecado. O Senhor conhece aqui, ó Pai, cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, o mais profundo ser de cada irmão que se reúne aqui conosco nesta noite, ó Pai. O Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas debilidades, ó Pai. Perdoa-nos, em nome de Cristo Jesus. E tem misericórdia de nós, ó Pai, aumenta a nossa fé, para que nos esforcemos, ó Deus, fazendo também a parte que nos cabe, ó Pai, de buscar uma vida que agrada ao Senhor, que glorifica o Teu nome, ó Pai, e que evidencia o Evangelho de Cristo Jesus nas nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, para também sermos pregadores da Tua palavra, da boa nova salvadora em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, a graça de contar mais pessoas, ó Deus, crendo no Senhor, congregando juntamente conosco. Abençoa-nos, ó Pai, nesta noite, quando cultuamos ao Senhor. Dirige, ó Pai, os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas vozes, ó Deus, para que de fato, ó Pai, aqui glorifique o nome santo do Senhor. Tem misericórdia de nós, oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 68. A luz que
ainda em pé, irmãos, leamos a palavra do Senhor no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Leamos mais uma vez de maneira responsiva, segundo livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, de 10 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos caminhos. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Essa também deve ser a disposição nossa diante de Deus, corações voluntários na presença do Senhor, e o resultado não pode ser de fato outro, como termina aqui esse trecho que nós lemos, que a nossa vida será com grande regozijo, porque nós servimos ao Senhor com voluntariedade no nosso coração. Que assim nós possamos servir ao Senhor e também neste culto, aqueles que vieram preparados para voluntariamente servir ao Senhor com seus dízimos e ofertas, podemos assim fazê-lo enquanto cantamos o hino 64.
começar com o reverendo José Maria. Altíssimo Deus, eterno e todo-poderoso Pai, graças te rendemos por todas as tuas misericórdias para conosco, que são fiéis e se renovam a cada manhã. Te agradecemos, ó Pai, por nos concederes nesta hora, oferecer de tudo, adoração, pela fé que tu mesmo nos concedes em Cristo Jesus. Assim, ó Pai, nós tributamos a Ti a nossa adoração, pela salvação que tu nos deste, pela vida eterna, em Cristo Jesus, na qual nós vivemos e viveremos, porque tu és fiel. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pelas condições que tu mesmo nos concedes de entregar-te os teus dízimos e ofertas. E te rogamos, ó Pai, que tu concedas essa mesma alegria pela fé em ti, a quantos nestes dias não podem fazer esse ato de fé e de gratidão. Tem compaixão, Pai, de todos nesta circunstância tão adversa. Envia, Pai, a tua cura sobre aqueles que estão enfermos. Abre portas de trabalho e renda para os que estão sem emprego, sem oportunidade de trabalho. Socorre, ó Pai, a todo necessitado e livra, Senhor, a todo aflito. Ó Pai, abençoa-nos com socorro, com livramento e glorifica o teu nome em toda a terra. Amém. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós veremos a pergunta de número 146 do Catecismo Maior de Westminster. E, enfim, nós chegamos na última pergunta do Decálogo. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Nós vamos cantar agora o Salmo 91. Nós poderemos cantar mesmo assentados esse cântico. E pela manhã nós tivemos o privilégio de começar, a cantar aqui este salmo na nossa igreja. Então alguns já puderam aprender, pela manhã, e agora nós vamos cantar este salmo, e assim nós vamos aprendendo cada vez mais cantar a palavra do Senhor também. Cantemos Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos às nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 12. Uma vez que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele fala conosco em Sua palavra, e esse é o momento em que nós separamos o nosso culto para ouvir de forma proposital a palavra do Senhor. Estamos vendo todo o Evangelho de João, já chegamos no capítulo 12. Hoje então nós vamos observar aqui do verso 1 ao verso 11. Gostaria que você estivesse atento aí à sua leitura e, se possível, deixar ela aberta para que nós estejamos conferindo durante toda a pregação. A palavra do Senhor, João capítulo 12, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também
Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós estamos, ó Pai, em culto, reunidos em Teu nome, para Te adorar, Te bendizer, como temos feito em todo esse exercício de adoração, ó Pai. E agora estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, reunidos presencialmente, e queremos Te agradecer por tão grande privilégio. O Senhor mesmo disse, ó Pai, àqueles discípulos, que o Senhor não estaria ali fisicamente, presencialmente, em corpo, encarnado com eles sempre. Nós, ó Pai, temos o grande privilégio de estarmos aqui presencialmente, ó Pai, enquanto muitos dos nossos irmãos estão privados de cultuar ao Senhor nessa situação. Nós intercedemos aqui, ó Pai, pelas igrejas, pelos irmãos que têm sofrido nesse período, não só no que diz respeito ao culto, mas irmãos, ó Pai, que enfrentam a doença, que enfrentam tratamentos, que enfrentam toda sorte de dificuldades, ó Pai, como nós tivemos menção de alguns nomes, para que nós estivéssemos orando, como agora há pouco, ó Pai, nos foi pedido orar pelo Sidney, que, ó Pai, se assusta e nesse momento procura tratamento para essa doença que nos assola, ó Pai. Nós temos orado pela Doralice também, pedimos a Tua misericórdia. Ó Pai, nós temos orado pelo nosso irmão Almir. Pai, queremos orar agora também pela Jaqueline, ó Pai, amiga conhecida da nossa irmã Lívia, ó Pai, que o Senhor esteja confortando a vida dela, o coração, trazendo luz, esperança, vida, ó Pai, em Cristo. Pai, nós oramos pelo senhor Fernando, sobre a cirurgia, o tratamento tão severo que ele há de enfrentar. Ó Pai, também a Ivanilda e o senhor Samuel, que nós já temos orado há alguns dias, ó Pai. E nós colocamos diante de Ti não só estes que temos orado por motivos de enfermidade, mas por toda a Tua igreja. E oramos também, ó Pai, pela igreja do Senhor que está neste país, ó Pai, que tem sofrido de diversas formas. E nós clamamos para que, assim como nós cantamos na Tua palavra, o Salmo 91, o Senhor nos encha de convicção e certeza de que o Senhor está nos sustentando de pé e nos preservando e nos abençoando também. Continue a nos abençoar e a nos conduzir. E agora, ó Pai, neste momento eu peço que o Senhor fale conosco de forma clara pela exposição da Tua palavra. Tenha misericórdia de mim, ó Pai, nesta responsabilidade. Tenha misericórdia de cada um que está aqui, para que, ó Pai, neste momento o Senhor mesmo esteja agindo de forma poderosa, porque a Tua palavra é poderosa e não eu. E eu peço então que o Senhor fale conosco, segundo a Tua vontade, de forma clara, objetiva, chamando-nos à atenção, ao entendimento, ao discernimento e à prática, ó Pai, à aplicação do entendimento da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito agindo em nós. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Existe vida antes da morte? Veja bem, a pergunta que normalmente se faz por aí é: existe vida após a morte? Mas eu não estou perguntando se existe vida após a morte, eu estou te perguntando se existe vida antes da morte. Veja, eu estou falando da sua vida, dessa vida aí. Existe sim, e precisa existir. E não só mera existência, mas vida vivida, vivenciada, vida experimentada. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que têm a notícia de um prazo de vida. Você vê isso em filmes e na vida real. Quando alguém sabe que tem poucos meses de vida, a mentalidade e a forma com que essa pessoa encara a vida muda tudo. Porque ela entende que ela tem um prazo de vida antes da morte. E aquele prazo está acabando, ele está contando. Mas nós que estamos aqui não tivemos ainda a notícia de um prazo de vida de 6 meses, de 1 ano, de 3 meses. Nós muitas vezes nos entregamos a uma existência somente, e não vida antes da morte. Tem um livro que eu gostei muito de ler, e nem todo mundo se agrada muito do estilo literário desse autor, o autor Nathan Wilson. Ele escreve de uma forma
um tanto quanto maluca, divertida às vezes, e te leva do riso ao choro. E ele escreveu mais um livro que eu gostei, que se chama Morrer de Tanto Viver. E o nome já diz muito sobre o livro. E muita gente se aproxima daquele livro achando que é um compêndio de teologia. Não é isso. Teologia sistemática. Não, também não é. Ele é crente e ele escreve livros para crentes. Mas ele apenas chama os crentes a viverem para a glória de Deus, mas não viverem em mera existência, esperando a bênção do emprego, a bênção de um filho formado, a bênção do casamento, essa ou aquela. Ele chama os crentes a refletirem sobre a vida que eles têm na condição que o Senhor os deu. E ele chama esses crentes então a observarem as pequenas coisas da vida e a se desgastarem, morrendo de tanto viver. A ideia é exatamente essa. Você não simplesmente morre porque essa é a sequência natural. Um dia vamos morrer. Ele diz: ei, se gaste a sua energia, gaste a sua vida vivendo com todas as forças, com toda a sua alma, com toda a alegria, com toda a dedicação, fazendo grandes as pequenas coisas. Deita na grama com seu filho, olha a roda gigante, deita no chão e veja as estrelas. Comece a viver e a se deleitar e a usufruir de coisas simples, vivendo tudo que você tem para viver. E parece um tanto óbvio, e parece que a gente sempre quer fazer isso, mas quando nós nos deparamos com algo como esse livro, a gente percebe que muitas vezes nós estamos aí existindo, ficando corcunda diante do nosso celular, diante da televisão, apenas existindo. E isso pode se aplicar também à nossa vida de fé. Nós temos consciência da salvação, a palavra do Senhor nos diz que nós somos salvos eternamente, temos a habitação do Espírito Santo, e a gente então vive essa vida de fé assim. A gente existe, a gente sabe que vai para o céu, então todo domingo a gente vai para a igreja, e ali a gente para um pouco, e aí canta umas músicas que a gente já conhece, o pastor fala umas coisas da Bíblia, e a gente vai embora. O que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite é para que você comece a refletir sobre como usar a sua vida com tudo que você tem. E eu digo isso porque nós vamos observar alguém que faz isso no texto: Maria. Maria faz uma extravagância nesse texto. Ela unge a Cristo e essa unção incomoda as outras pessoas, porque não tem lógica. Maria está usando muito, Maria está fazendo demais, ela extrapolou a conta na sua adoração a Cristo. A unção que Maria faz nesse texto incomoda, porque as pessoas estão muito preocupadas com o custo das coisas, com o funcionamento das coisas, com o que nós podemos fazer de melhor ou de pior com isso ou com aquilo, mas Maria simplesmente quer adorar com todo o seu ser, com toda a sua alma, com tudo que tem. Cristo, no Evangelho de João, chama as pessoas a viverem e a viverem abundantemente. Muitos pensam que viver abundantemente é viver com muito dinheiro, mas Cristo tem nos chamado em todo o seu Evangelho a viver em abundância, se desgastando, morrendo de tanto viver. E nós crentes somos os primeiros a não fazer isso, porque com uma falsa ideia de santificação, nós começamos a atribuir pecado a uma série de coisas que não são pecaminosas. Nós começamos a achar que não é bom aquilo que Deus disse que é bom. Isso aconteceu durante toda a história do cristianismo. E então uma série de coisas boas para a vida começaram a se tornar pecaminosas, e nós acabamos por engolir esse discurso, acabamos por nos acostumar com essa ideia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, ele fala algo sobre isso, que nos alerta um pouco sobre esse entendimento. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 4.
O apóstolo Paulo, falando da apostasia dos últimos tempos, ele diz ali no capítulo 4, a partir do verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ao longo da história do cristianismo, uma série de coisas começaram a ser entendidas, caracterizadas como coisas ruins. Alimentos foram proibidos, uma série de abstinência, casamento, aquilo que Deus criou para que o homem glorifique a Deus, tendo prazer, sim, começou a ser entendido como algo ruim. E as pessoas então começam a se envolver com essa falsa ideia. E ele diz que são pessoas enganadoras, com ensinos demoníacos, com base em hipocrisia, com um discurso que muitas vezes do que é bom, mas com uma má intenção por trás. Algo exatamente como faz Judas aqui no Evangelho de João, quando ele diz: por que Maria está fazendo isso? O discurso de Judas é um discurso bom. Gente, isso é um desperdício. Quantos pobres poderiam ter sido alimentados? A caridade. E caridade é uma coisa boa, uma coisa bíblica, faz parte das boas obras, mas é um discurso bom com a má intenção. E assim, os maus vão tentando manipular aquilo que Deus criou, e desde Gênesis ele vem afirmando para o seu povo: isso é bom, isso é muito bom, glorifique o meu nome, viva para a minha glória. E é essa ideia que Nathan Wilson expressa no seu livro, dizendo: morra de tanto viver. E algumas pessoas então começam a imaginar: mas então a gente tem que viver irresponsavelmente? Não é isso. Não é isso, até porque a ideia do Nathan, a ideia que ele traz e o que eu estou procurando comunicar a vocês é aquilo que Maria faz aqui. Não é simplesmente se liberar para todo tipo de prazer, ainda que seja pecaminoso, não. É se desgastar, tendo assombro, alegria, satisfação, e investindo menos tempo em murmuração, angústia, amargura, tristeza, reflexões e ansiedades, depressões que não vão resolver o problema do pecado no mundo. Deus nos chama a confiar nele, como nós cantamos no Salmo 91. Confiar nele e viver confiando na providência dele. Mas então vem a pandemia, vem as doenças, vem problemas familiares e financeiros, e nós nos deprimimos, nos amarguramos, e à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essa capacidade de contemplar as coisas, de nos divertir com coisas pequenas, de cair e rir do próprio tombo, de divertir como as crianças se divertem. Nós vamos amadurecendo e vamos perdendo essa graça, e um grande exemplo disso são os matrimônios. Aquele namoro encantador, aquela diversão, horas e horas conversando, rindo do nada, era divertido, e de repente você começa a conviver, pagar conta, se preocupar com uma série de coisas, ser maltratado, ser machucado, e de repente essa convivência ela deixa de ser divertida, leve, boa, e começa a ser uma obrigação. Por quê? Porque na igreja diz que não pode divorciar. Percebe que nós começamos a ser governados pela amargura, pela tristeza, pelas frustrações, pelas decepções, e não por aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, como Paulo, que sofre de forma grande, e escreve a carta de Filipenses, dizendo àqueles irmãos: ei, eu sei que vocês estão sofrendo, mas eu os comando, alegrai-vos. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Morram de tanto viver, porque Deus os chamou à vida.
Vida que glorifica, vida para ser vivida para a glória de Deus. É isso que a gente vê aqui nesse texto que causa um certo desconforto, um celeuma, quando Maria, entendendo isso, e é típico de Maria. E a gente vai observar como isso acontece, mas eu quero chamar a sua atenção aqui logo para o verso, no começo do texto aqui, que no verso 1 ele diz, 6 dias antes da Páscoa. Ele começa a falar aqui deste trecho, desta situação em que Maria faz essa unção, dizendo 6 dias antes da Páscoa. Que Páscoa é essa, irmãos? 6 dias antes da crucificação. E olha que interessante, o Evangelho de João, nós estamos observando desde o capítulo 1, e nós estamos no capítulo 12. Foram 11 capítulos para tratar de um grande período de anos da vida de Cristo. Mas então agora, a gente está entrando no capítulo 12, e esse evangelho acaba no capítulo 21, e ele vai dedicar o resto do evangelho para falar do finalzinho, de uma semana, e dos efeitos do sacrifício de Cristo. Parece que a divisão aqui ficou um pouco errada, não, mas é porque João está nos mostrando aquilo a que Cristo veio, aquilo para onde ele apontava, do que se ocupava e fazia parte do seu discurso. E então ele começa dizendo 6 dias antes da Páscoa, para mostrar a proximidade do sacrifício de Cristo. E isso aqui acontece próximo da crucificação. 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava ali naquele contexto de Betânia, com a família, com Lázaro ali. Lázaro que tinha sido morto e depois ressuscitado. E nós terminamos no domingo passado, no verso 57, quando os fariseus, os líderes ali, fizeram um decreto, uma ordem, está no verso 57, para que se alguém soubesse onde Jesus estava, então era para delatar, para denunciar. O que aqueles que amam a Cristo fazem? Eles não denunciam e fazem uma festa. Eles fecham as portas e falam, vamos festejar. A gente não vai entregar Jesus, a gente vai aproveitar a presença de Jesus. E isso acontece ali no contexto de Marta, Maria, Lázaro. Eles fazem uma ceia, está no verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta? Marta faz aquilo que é próprio de Marta. Marta serve. Eu quero te lembrar um pouco de como é Marta. Lá em Lucas 10, no verso 40, quando o Senhor Jesus está com Marta e Maria, o texto de Lucas 10, 40 diz, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, anda inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta servia lá, e Marta serve aqui no capítulo 12, mas tem uma diferença. Marta lá estava agitando-se de um lado para o outro e servindo, mas ela não está fazendo isso alegre. Marta está incomodada porque ela está servindo, mas tem alguém que não está servindo. Enquanto ela serve, a irmã dela fica ali, aproveitando, se deleitando ali, ouvindo o Senhor Jesus. E ela diz, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Não está vendo que isso é injusto? E olha que a gente faz muito isso no contexto de igreja. A gente fala, eu quero servir a igreja, eu tenho vocação para isso, eu quero servir. Mas então a gente fica espizinhando e acusando o outro, mas olha lá, não faz nada, só eu que vou fazer. E então quando você serve durante um tempo, você diz, eu cansei, agora eu vou sentar no banco e deixa que as outras pessoas façam, porque eu fiz muitos anos isso aqui. E Marta é aquela que servia assim, e o serviço é um chamado cristão. Marta serve, e glória a Deus por isso, só que ela reclama. E quando a gente chega aqui, após o aprendizado de Jesus, quando ela diz, chama a atenção de Maria, e ele chama a atenção dela, dizendo, ela não pode perder o que ela está fazendo, ela está valorizando algo que é preciosíssimo. Marta serve, aqui no verso 2 do capítulo 12, só que ela não reclama mais. Marta serve, sendo Lázaro um dos que estavam com Cristo à mesa. A gente aprende aqui com Marta sobre o serviço sem reclamar.
a gente aprende aqui o valor de servir a igreja de Cristo, servir ao corpo de Cristo, servir para que as coisas funcionem enquanto a adoração de Cristo, mas nós aprendemos aqui também com algo que o texto nos dá um lampejo aqui sobre Lázaro, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro estava morto há um tempo atrás, agora Lázaro está à mesa com o Senhor. Nós sempre temos refletido à mesa do sacramento da ceia do Senhor, quando Cristo diz: celebrem, façam esse memorial, sempre anunciando a minha morte e salvação por meio desse sacrifício. E esse cálice aqui que aponta para o meu sangue, eu não beberei do fruto da videira, até que vocês estejam à mesa comigo no reino de meu Pai. Cristo estará à mesa conosco na eternidade. E Ele diz: enquanto eu estarei intercedendo por vocês, eu não vou tomar, eu não vou usufruir, eu não vou aproveitar desse prazer do vinho, até que vocês estejam comigo. Então a festa vai ser grande, e eu vou tomar o fruto da vide com vocês, todos ressurretos. E aquela ideia de que nós ficaríamos com asinhas, flutuando, pulando de uma nuvem para outra, cai por terra quando o Senhor diz: vocês vão tomar vinho comigo na eternidade. Mas não é o vinho que alguns dizem que é pecado? Ou será que seria mais uma daquelas afirmações que Paulo repreende, porque alguns abusam do uso do vinho pecaminosamente? O Senhor Jesus está à mesa com um homem que estava morto e agora não está mais. Agora ele aproveita, ele se deleita, ele se alimenta com o Senhor. Lázaro aqui, irmãos, é apenas o que nós estamos vendo no texto propriamente dito, mas isso nos faz pensar sobre aquele que estava morto e agora vive e está à mesa com o Senhor. Lázaro, nós veremos aqui no texto ainda, ele é um testemunho vivo da obra e do poder do Senhor. E o verso 3 fala sobre Maria, o foco central desse trecho. Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Marta serve, Lázaro está à mesa, usufruindo da vida que o Senhor deu a ele. É lógico que Lázaro voltou a morrer, aqui não era ainda a glorificação, mas ele está aproveitando a vida para a glória de Deus. E Maria, naquele momento, faz aquilo que lhe é próprio. Assim como lá em Lucas 10, ela está aos pés do Senhor ouvindo, e os estudiosos, e eu concordo plenamente com essa ideia, Maria é certamente uma das melhores ouvintes de Cristo, porque ela valoriza isso, ela valoriza ouvir, vivenciar. Tanto é que a atitude dela aqui mostra que ela entendeu o que muitos dos discípulos ainda não tinham entendido, os apóstolos. Marta foi entendendo aos poucos, essas pessoas estão com dificuldade, Maria não. Maria está aproveitando e ela acredita em cada palavra que o Senhor Jesus diz com toda a sua inteireza, com toda a profundidade. Maria então pega ali uma vasilha, uma libra de bálsamo, de nardo puro, e aqui são nomes estranhos para o nosso dia a dia, mas eles estão falando aqui de uma essência, de um perfume caríssimo, de algo raro, que vinha de longe, de muito longe, tinha todo um processo de fabricação, o frasco era caro, o líquido era caro, todo o processo, o transporte, tudo para chegar ali, fazer com que isso fosse algo caríssimo. E nós não estamos falando aqui de uma família abastada, rica, não, nós estamos falando de Marta, Maria, Lázaro, gente como a gente. Só que Maria aqui, ela pega esse produto caríssimo, e o texto dá ênfase para isso, dizendo muito precioso, não é pouco valioso, é muito precioso. Lá no verso 5, Judas nos dá a entender o valor disso, dizendo que custava em torno, seria vendido em torno de 300 denários, e só para você pensar aqui um pouco sobre o valor, um denário era o valor de uma diária de serviço, 300
São 300 dias de serviço. Se você tira sábados e domingos, 1 ano de trabalho de diárias. Agora imagina você, trabalhou em suas diárias durante 1 ano. 1 ano. E então você pega todo o dinheiro que você somou durante esse 1 ano. E aí você compra um bálsamo de nardo puro. Algo valiosíssimo, algo que só os mais ricos, riquíssimos teriam. E então você tem aquilo, certamente, como algo valiosíssimo. E Cristo está à mesa, é uma ceia, eles estão aproveitando aquele momento, e aí Maria, então, de forma extravagante, não mede o valor, não mede o que vão pensar, o que vão dizer, o que poderia ter sido feito com aquilo. Ela simplesmente diz: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que nós lemos no Salmo 16, verso 12. Tem preço pelo que Cristo fez por você? Tem valor? Tem algo que você consiga mensurar o valor da salvação? É incalculável. E Maria entende isso. Nós é que às vezes ficamos tentando calcular isso. Tanto é que a evidência de que algumas pessoas negaram a Cristo quando foram ameaçadas de morte, ameaçadas de alguns benefícios na história do cristianismo. Mas o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, por toda a vida eterna que Ele conquistou na cruz por mim, sem eu ter mérito nenhum? Veja, você não conquistou a sua salvação, você não mereceu a sua salvação, pelo contrário. Estando você morta em seus delitos e pecados, Ele demonstrou o amor por você, morrendo na cruz para que você recebesse a declaração de justo, de santo, e então usufruísse de tudo de mais belo e até inimaginável para nós, durante toda a eternidade nos céus. Maria entendeu isso. Ela então unge, e a gente precisa entender aqui esse aspecto de unção. Unção está ligado à adoração. Em toda a Escritura nós temos a unção como algo que vai ficando claro para nós, e ela então unge os pés de Jesus. E aqui há a cena do cabelo, e o cabelo naquele período era algo, as mulheres não podiam sair por aí mostrando o cabelo era algo que demonstrava toda a glória da feminilidade da mulher, e essa mulher então, ela se coloca aqui em uma situação de humilhação diante da grandeza do Senhor, dizendo: eu sou inferior e incomparavelmente inferior aos pés, ao lugar que Ele pisa, e eu pego tudo de mais valioso que eu tenho, e eu entrego isso para adorar ao Senhor. E ela então enxuga isso com toda a sua glória, com seus cabelos. E aqui, irmãos, a gente não pode confundir esse ato de Maria com aquilo que Lucas narra em Lucas 7. Lá também há essa situação do cabelo, mas lá é outra mulher, outra casa, outra cidade, outra situação. Aqui nós temos Maria, e isso é repetido nos 3 evangelhos. João, Mateus e Marcos. Em Lucas é outra história, em outra situação. Ela unge os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E aí então o texto ainda no verso 3 diz que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Nós lemos hoje em 1 Crônicas, ali aquela intercessão por Salomão, o povo adorando a Deus, entregando tudo o que tem, levando, adorando com todo o seu ser, e a intercessão ali é para que houvesse então a glória do templo, Salomão. E na inauguração do templo construído ali no período de Salomão, nós temos uma expressão que nos lembra um pouco do que está acontecendo aqui. Quando o Senhor então recebe aquele templo e diz: ok, eu vou manifestar a minha presença aí, o texto diz que as bases do limiar tremeram, e então todo o templo, ele era composto, ele era preenchido pelas vestes, e então todo o templo, toda a casa se enche de fumaça, e tudo isso está nos mostrando a habitação, a presença do Senhor. Tudo ali está preenchido, não tem nenhum espaço em que a presença poderosa, graciosa do Senhor não esteja.
E aqui nós vemos que Maria adora ao Senhor, unge ao Senhor com algo preciosíssimo, e eu imagino que tinha um aroma extremamente agradável, bom, e diz que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O cheiro, o aroma suave da adoração de Maria preenche toda a casa. Ela adora ao Senhor, e a sua adoração sincera, com tudo que tem, de forma extravagante, preenche tudo. O Senhor recebe isso. Mas aí tem sempre alguém que acha ruim a adoração do outro. Tem sempre alguém que critica a vida, como a de Nathan Wilson, que acha graça deitar na grama e escutar o barulho da formiga e rir. Ele é bobo. Ele é feliz demais. Judas é aquele que se incomoda. Judas, e o texto diz que ele é um dos discípulos de Cristo, de fato é. Mas o evangelista escreve isso aqui depois da crucificação, depois de muito tempo, e ele já vai nos dizendo quem é verdadeiramente Judas, ainda que naquele momento, naquela ocasião, João não soubesse disso ainda. Mas quando ele escreve o evangelho, ele inspiradamente já nos conduz, ele nos diz, ele era um dos discípulos, o que estava para traí-lo. João vai sempre nos mostrando o caráter de Judas. Quem é esse Judas? É discípulo, ele está no meio dos que são de Deus, mas ele não é de Deus. Isso acontece, nós pensamos um pouco hoje sobre o joio e o trigo. Tem crente que não é crente. Tem discípulo que não faz parte daqueles que seguem a Cristo. E então essa pessoa que azeda o mingau dos outros, diz, por que não se vendeu esse perfume? Vocês conseguem perceber o que acontece nesse momento aqui? Imagina como isso soa aos ouvidos de Maria, de Jesus e de alguns que admiram o ato de adoração daquela mulher. Quando alguém chega, naquele momento, o bálsamo com seu aroma enche toda a casa e alguém diz, meu Deus, por que você não vendeu isso, gente? Que coisa mais extravagante, sem sentido, para que isso? Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? É muito dinheiro, dava para a gente ajudar muito pobre. Veja o discurso bom, com uma intenção maliciosa, e nós sabemos que a intenção é maliciosa, porque João também nos explica isso no verso 6, isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Agora entendemos por que Judas está reclamando. Por que vocês não colocaram 300 denários aqui na bolsa? Aquela bolsa que eu pego um pedaço, aquela que eu me aproveito. E Judas então aqui é aquele exemplo máximo de egoísmo. Alguém que está no contexto de adoração, mas que a sua amargura, a sua falta de fé, a sua falta de entendimento, só fica criticando, azedando e pondo defeito, porque ele simplesmente não entende. E hoje que nós sabemos quem era Judas, nós compreendemos também que ele não compreenderia, não teria como ele compreender isso. Ele queria para ele o valor, porque perfume, o que ele faz com perfume? Mais dinheiro? Ele pode fazer muita coisa. Por que a gente não ajuda os pobres? Veja, alguns domingos atrás eu falei sobre caridade, e a Bíblia nos comanda a cuidar dos carentes, dos mais pobres, dos necessitados. Toda a Escritura fala sobre isso. Toda a Escritura fala sobre isso, isso é digno, isso é bom, e isso glorifica a Deus. Mas então quando ao longo da história as pessoas pegam aquilo que é bom e deturpam, pegam um discurso bom com uma intenção má, e fazem da caridade então um meio de ganhar para si. Olha quantas campanhas são feitas na televisão, no rádio, em redes sociais, para que você doe seu dinheiro. Até mesmo igrejas. Doe seu dinheiro, entregue, para que nós tenhamos com que acudir os outros, os necessitados. E nós acabamos por descobrir uma porção de falcatruas.
Aquilo que era para ser adquirido para glorificar a Deus no amor ao próximo, que é a ordenança bíblica, é feito para enriquecimento ilícito. É exatamente isso que nós vemos Judas aqui fazendo. Ele é o tesoureiro e o Senhor bem sabe dessa conduta. Mas o Senhor, você pode pensar, por que ele não impede Judas, já que o Senhor já sabe disso? Assim como ele não tem impedido o que nós temos visto em alguns lugares, inclusive na liderança, a autoridade do nosso país. Aqueles que são maus e a gente olha e diz, por que o Senhor não faz alguma coisa com isso? Porque o Senhor está deixando com que eles mesmos cavem a sua condenação. Para que eles mesmos tenham tudo isso sobre eles. Isso será então lançado sobre eles eternamente no inferno. Judas se incomoda, reclama. A resposta de Jesus no verso 7 é: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Nós começamos a ler falando que eram 6 dias antes. Cristo aqui tem em mente que está chegando. E ele diz, deixa ela. É ela que entendeu tudo. E por que ela entendeu tudo? Lá em João 3, capítulo 3, verso 14, ele mesmo diz, é necessário que eu seja levantado, assim como a serpente foi levantada. E Cristo ali estava falando da sua morte, que eu seja levantado no madeiro. Lá no capítulo 10, que nós vimos há pouco, ele diz no verso 15, eu dou a minha vida, e no verso 17 e 18 ele repete por mais 2 vezes, ninguém toma de mim, eu entrego a minha vida, e era claro aqui a linguagem que ele usava, que ele estava falando que era necessário que ele morresse. Maria, que estava sempre aos pés de Jesus, atenta à palavra, ouvindo, ela entendeu isso. Maria então tendo essa oportunidade, sabendo que se aproximava, porque ele estava dizendo que se aproximava, sabendo ela que os fariseus acabaram de decidir naquele sinédrio malicioso que ele tinha que morrer, qual é a primeira atitude de Maria? Eu vou ungir o Senhor, está se aproximando a cruz, eu vou ungir o Senhor. Isso era uma prática daquele contexto cultural, daquela época. Eles ungiam os mortos, o embalsamamento era feito, e ali então eles usavam uma série de perfumes, de aromas, como era próprio daquilo, como uma forma de tributar honra àquela pessoa, para que ela então estivesse sendo preparada, né, com um aroma agradável, com algo condizente com a vida. Só que Maria entendeu o que pouca gente até hoje entende. O Senhor Jesus, não só nessa ocasião, mas Ele diz isso em outros momentos no seu ministério. Ele deixa bem claro, ei, vocês podem fazer jejum enquanto o noivo está na festa? Vocês podem ficar sem vinho enquanto o noivo está na festa? Ei, eu estou aqui, vamos celebrar, vamos aproveitar esse momento, vocês precisam viver esse momento. Maria entendeu, e ele repete isso aqui também no capítulo 12, quando ele diz, olha, os pobres, a ideia de Judas é uma ideia digna, é bíblico, e a nossa igreja aqui, Presbiteriana Central, tem feito isso, e eu elogio aqui, admiro o trabalho da nossa junta diaconal, que tem cuidado disso com bastante dedicação. Nós precisamos fazer, mas ele diz, ei, eu vou continuar querendo que vocês façam isso como igreja. Os pobres, o mundo que é caído, que tem uma série de situações, de sofrimento, de injustiças, os pobres sempre vocês terão, e vocês terão toda a oportunidade de demonstrar amor a Deus e amor ao próximo, fazendo caridade. Mas agora vocês não podem limitar essa mulher de me adorar com essa desculpa. Deixa ela, ela está fazendo isso porque ela sabe que está próxima à cruz. Maria, ela adora de forma, eu diria, extravagante aqui. E, entendendo que ela faz isso de forma extravagante, eu queria ler aqui um texto que provavelmente você conhece bem. Está lá no início da Bíblia, lá em Deuteronômio 6.
E esse texto é repetido lá em Lucas 10. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Lá no início, o Senhor orientou sobre como nós devemos amar a Deus. E Ele diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com um pedaço do seu coração? Não, é de todo o seu coração. É com algum aspecto da sua alma? É de toda a sua alma. Tá bom, com um pouco de esforço, da minha força, do meu vigor, da minha vida? Não, é com toda a tua força. E lá no Evangelho de Lucas, essa ideia é repetida pelo Senhor no capítulo 10 de Lucas, no verso 27, quando ele cita Deuteronômio diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Você tem adorado ao Senhor com tudo que você tem? O Senhor Deus não te levou para o céu porque há propósitos bíblicos na sua vida. Como você tem vivido? Você é como Lázaro, que se deleita recebendo a vida do Senhor, então você aproveita a mesa com o Senhor e você usufrui da presença do Senhor na sua vida resgatada, a vida salva? Você é como Marta, que não vê tantas oportunidades de servir o corpo de Cristo, como ele diz: quem der um copo de água a um dos meus está fazendo como se fosse para mim. Você é como Maria, que adora com tudo que você tem, com toda a sua força. E veja, a nossa igreja não segue teologia de prosperidade. Eu não estou falando aqui de dízimo somente. Dízimo também, mas eu estou falando de todo o teu ser, de toda a tua alma, com toda a dedicação, se desgastando, gastando a sua vida no Evangelho. Só que quando nós temos a oportunidade de exercer a nossa fé, a gente retrai. Você quer ser paciente, e o Senhor coloca pessoas que tiram a sua paciência, para que você exercite o fruto do Espírito. E o que você faz? Não dá. Você quer ser amoroso como o fruto do Espírito, mas então pessoas que provam o seu amor, não dá. Você quer ser longânimo, benigno, você quer ter domínio próprio, você quer ser manso. O Senhor tem te dado as oportunidades de vivenciar isso na igreja, e o que a gente vê na igreja? Quanto menos envolvimento, melhor, para não ter dor de cabeça, para não ter problema. Sabe, eu participo de grupos de pastores, de conversas, lógico, é o ambiente da minha vida toda, e eu vejo uma porção de pastores amargurados, entristecidos, como que estão na vida ministerial só porque já não tem mais outra coisa para fazer, porque eles já sofreram tanto na vida. E eu me deparo com um texto desse, e há momentos na minha vida que eu também me sinto assim, porque às vezes é pesado, de fato. Mas veja, o Senhor tem nos chamado a nos gastar, fazendo o que Ele nos comandou a fazer. Ame ao Senhor com todo o seu ser, com toda a sua força. A ideia, irmãos, é que o pastor e os irmãos não se aposentam da igreja. Enquanto tiver força, vai para a igreja. Mas eu estou fraco, eu estou como o reverendo Uzi, andando com o andajá. Vai para a igreja, serve o outro, demonstra amor. Isso é o chamado do Evangelho, essa é a forma de adoração que o Senhor tem nos chamado a viver. Só que a gente fica sem querer usar tudo que tem. A gente começa a fazer um pouco daquilo que Judas faz aqui. Não, isso aí não é legal, não, isso não é bom, não, vamos fazer aqui algo estrategicamente elaborado, vamos fazer um discurso bonito, com a intenção
má. Eu quero me desviar dessa dor de cabeça. E assim a gente vai se afastando de viver o fruto do Espírito, de crescer no fruto do Espírito por causa do fruto da carne. Egoísmo, egoísmo, egoísmo. É o que Judas aqui deixa claro e é o que nós muitas vezes estamos fazendo. O Senhor nos chama a nos desgastar nessa vida que não é nossa, é a vida que Ele nos deu para ser vivida para a glória dEle. Nem todos vocês sabem, mas apenas como ilustração, em 2018, vocês acompanharam, eu cheguei a sair de licença aqui na igreja. Foi um período muito difícil da minha saúde, porque eu resolvi não me conformar com essa doença, esse problema que eu tenho, das dores. E ali eu passei por um período muito, muito, muito difícil, talvez o mais difícil da minha vida inteira. E a medicina não me respondia, os remédios não traziam solução, pelo contrário, eu tenho consequências graves das medicações que eu usei lá. Até que textos como esse, ou livros como aquele que eu mencionei, li alguns livros naquele período, me levaram a mudar de postura. E a minha postura naquele período foi proveniente do entendimento de que eu estava absolutamente pronto para morrer. Eu não queria mais viver. 2018, pastor de vocês, eu estava prontinho para ir para o céu. Não tinha mais vontade de ficar aqui desse jeito que eu estava. E então aquela concepção de a morte que está pertinho, me fez então pensar, gente, então deixa eu viver melhor. Eu vou começar a abandonar o máximo de remédio que eu puder, que esses médicos tanto ficam mandando eu tomar. Eu vou me afastar ao máximo desses exames e dessas investigações que eles não estão conseguindo resolver, porque Deus sabe. E eu não vivo irresponsavelmente com a minha saúde de lá para cá, mas eu mudei a minha mente, comprei patins e comecei a viajar mais, a brincar mais, a usufruir mais de momentos, e algo que não foi muito ensaiado, elaborado, mas de lá para cá, a Patrícia pode testemunhar para vocês, ela fala que nos últimos 3 anos, o nosso relacionamento matrimonial mudou completamente. A nossa vida ficou mais divertida. E quando ela fala isso, eu começo a pensar, o que aconteceu? Aconteceu que eu vi que eu podia morrer a qualquer momento, então eu não podia ficar perdendo tempo parado, reclamando e sentindo a dor e deixando que a dor me dominasse. E aí você olha, então pastor, a sua dor sumiu? Não, ela está aqui, só que eu ignoro ela. Eu tomo remédio ainda, quando está insuportável, mas eu não deixo de fazer nada, eu não deixo de fazer um passeio, e eu não deixo de vir para nenhum culto, por causa disso. E essa semana, preparando esse sermão, eu tive que entrar em contato com o reverendo José Maria, pela dona Fátima, e falei, eu não consigo ir na quinta-feira. Está doendo muito. E eu acordei na sexta-feira extremamente pesaroso, porque é como se eu estivesse enfraquecendo de novo, deixando essa dor me impedir de viver para a glória de Deus. Deus não tem que tirar minha dor para eu viver feliz. Deus não tem que me tirar isso ou aquilo, melhorar minhas circunstâncias para eu viver do jeito que Ele manda viver. Ele simplesmente está dizendo aquilo que ele diz para Paulo, a minha graça te basta, vive em toda e qualquer situação, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E então o sermão vem e confronta a mim mesmo, antes de eu subir aqui para confrontar vocês. E eu sei que a situação do Covid, eu sei que a situação financeira, eu sei
que as preocupações, os problemas matrimoniais têm feito com que vocês fiquem amargurados, entristecidos, desanimados. E você não tem tanto motivo para alegrar, festejar, fazer festa, bagunça, alegria, ou até mesmo motivo e alegria para vir no culto. Você vem porque você tem que vir. É disso que eu estou falando com você. Começa a se desgastar mais, usufruindo da sua vida em tudo que você pode usufruir. Porque o Senhor tem te chamado a viver para a glória dEle, usufruindo de tudo que Ele te dá para usufruir, inclusive de momentos como esse de culto. Vai cantar na igreja, canta com toda a sua força, não canta como quem está morrendo. Você vai ler o texto, lê de verdade, não fica pensando em outras coisas. O pastor vai pregar, você vai ficar sentado aí 40 minutos, então presta atenção, se dedica a entender isso e fala: Senhor, muda a minha vida desse jeito. Tem que ir para a igreja? Então vem mais cedo, se prepara para isso, ora, adore ao Senhor com tudo que você tem. Você entendeu que vai ser um dizimista fiel? Então dizima com voluntariedade, com alegria, não como quem está doendo levar aquilo, porque o tempo está tão difícil, a situação está tão complicada. Vai e entrega, o Senhor diz: não vai faltar nada para você. E a igreja está aqui como instrumento disso. É disso que eu estou falando com você e te chamando a olhar para aquilo que Maria fez, para que você seja encorajado a entregar tudo que tem ao Senhor, a uma vida para ser vivida com toda a sua grandeza, alegria, profundidade, para a glória de Deus. O casamento de vocês vai ficar muito melhor. O trabalho que tem sido às vezes muito pesado para vocês, vai ficar muito melhor. Ou você acha que o meu trabalho é só alegria? Tudo fica melhor quando nós estamos vivendo para a glória de Deus. Lázaro, no finalzinho aqui do capítulo, do verso 10, deixa isso claro. Lázaro não fica com medo de ir à mesa com o Senhor. E Lázaro, que já tinha morrido, agora vive. E se alguém diz: nós vamos te matar, Lázaro? Eu já tinha morrido mesmo. Eu estou vivo porque ele vive. Os principais sacerdotes, no verso 10, resolvem matar Lázaro também. Sabe por que eles fazem isso? Porque não basta mais só matar Jesus. Agora tem gente que dá a vida para testemunhar que Ele é o Filho de Deus. Você é perseguido por causa do Evangelho? A sua vida é um testemunho do Evangelho? Porque os sacerdotes agora percebem: gente, esse homem estava morto. Uma multidão imensa sabe que ele estava morto. Agora ele está saindo e está todo mundo vendo ele. A vida desse homem, ainda que ele não fale nada, e nós não vemos nenhuma palavra de Lázaro em nenhum momento, em nenhum texto. Mas só o fato de Lázaro viver já diz: Cristo é o Senhor. A sua vida faz isso também. Só o fato de você viver, o seu testemunho é uma declaração de que Cristo é o seu Senhor. Muitos judeus, por causa do testemunho de Lázaro, passaram a crer em Jesus. A vida, irmãos, não foge do controle de Deus. A sua saúde não foge do controle de Deus. Eu não quero que você pense que eu estou te chamando a viver uma vida irresponsável ou pecaminosa. Longe disso. Mas a minha convocação a você é: a vida é para ser gasta. Gaste a sua vida com toda a sua força. Tudo que você for fazer, faça com toda a intensidade. Se gaste nisso. Sua vida, como Nathan fala no seu livro, é um livro que está sendo escrito. E quando você morrer, esse livro está aí. O testemunho que foi feito da sua vida. Qual é a história que você está escrevendo no seu livro da vida?
Você está vivendo intensamente para a glória de Deus tudo que Ele tem te dado as mãos para fazer? Ou você está perdendo muito mais tempo dentro de 4 paredes, com medo da doença, com medo disso, com medo daquilo? Isso não vai dar certo, aquilo não vai dar, essa doença não vai dar, eu tenho que evitar isso, eu tenho que comer aquilo, eu não posso comer aquilo, eu não posso ir para aquele lugar, eu não posso isso. Ei, tudo que Deus fez é bom. E se não é pecaminoso, faça. Mas faça com todo o seu ser, com toda a sua intensidade, para a glória de Deus. E certamente o nome dEle estará sendo glorificado. Essa é a vida que deve ser vivida. Que você morra, mas morra de tanto viver. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, porque em textos tão simples, em narrativas tão simples, nós somos levados a refletir sobre tantas verdades, ó Pai, tanta profundidade daquilo que o Senhor viveu com seus discípulos, e nesse texto aquilo que Maria faz ali, ó Pai. E nós não queremos aqui, ó Pai, enaltecer Lázaro, Maria, Marta. Nós queremos aqui, ó Pai, enaltecer o Senhor. Aquele que, por meio do serviço sacrificial de vida, chamou Marta para servir também. Aquele que, com sua vida, adorou obedecendo o Pai, chama Maria para adorar com todo o seu ser, e o Senhor fez isso entregando todo o seu ser, entregando a sua vida na cruz. O Senhor viveu intensamente o ministério que lhe foi dado, e nós estamos aqui pedindo que o Senhor, ó Pai, aplique esse entendimento em nós. Que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento desse chamado de servir com todo o nosso ser, de adorar e de entregar a nossa vida em adoração com tudo que temos. E também, ó Pai, a exemplo de Lázaro, aquele que estava morto e viveu. Não é ele o enaltecido, mas é o Senhor, que demonstrou com todo o poder que a morte não tem vida, não tem poder sobre o Senhor. A morte não tem autoridade sobre o Senhor. O Senhor é o Senhor da morte, o Senhor é o Senhor da vida. Ajuda-nos, ó Pai, a entender isso, para que nós não tenhamos medo da morte, para que nós tenhamos a alegria de viver para a Tua glória, viver sem medo, porque o verdadeiro amor ao Senhor lança fora esses medos que o discurso moderno tem lançado sobre nós. Medo de ofender, medo de morrer, medo de ser preso, medo de passar fome. Ó Pai, e assim eles estão nos enclausurando, tirando todas as nossas liberdades, nos enchendo de medo. Senhor, dá-nos ousadia. Ousadia no Senhor, para vivermos para a Tua glória, sem nos intimidarmos ou nos amedrontarmos, como se nós não tivéssemos um Deus, como se nós não tivéssemos um Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. Encha-nos, ó Pai, dessa ousadia no Espírito, para que nós venhamos a Te adorar com convicção. O Senhor existe, o Senhor tem poder, a eternidade é uma realidade. Cristo morreu para que nós fôssemos salvos, e nós estamos salvos agora e para todo sempre, e nada pode nos tirar a salvação. Dá-nos entendimento dessas coisas, ó Pai, para que nós não venhamos a viver um evangelho tímido, amedrontado, e nem mesmo viver a nossa vida na criação dos nossos filhos, nos nossos casamentos, nos nossos empregos, amedrontados, tímidos, com medo, ó Pai, das maldições, dos homens maus. Senhor, dá-nos vivacidade, vivifica o Teu povo, ó Pai, para que nós vivamos com ousadia no Espírito, não para pecar, mas para Te adorar, com toda alegria, com toda vivacidade, com toda energia, que nós façamos da vida que o Senhor tem nos dado, uma vida a ser vivida e gasta para a glória do Teu nome, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez, irmãos?
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, glorioso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide em paz, morram de tanto viver.